Aleluia, glórias ao nosso Rei, glória ao nosso Pai que nos traz aqui mais um dia para dizer que Ele é bom, aleluia, que não há nada mais importante nas nossas vidas que Ele, porque é por Ele e para Ele é que nós fazemos todas as coisas, amém? E tudo subsiste porque Ele sustenta. Nós estamos vivos porque é Ele que nos sustenta. Aleluia! Ele criou todas as coisas para a honra e glória e louvor do nome dEle. Aleluia! Ele diz lá em Isaías que Ele cria o bem, mas também o mal. Aleluia! Ele é quem faz todas as coisas, amigo. O Senhor é quem faz todas as coisas e tudo é para Ele, por Ele, para sempre. Amém. Oh, glória a Deus. Hoje nós estaremos lendo aqui em Lucas 24, onde fala a respeito daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, lido essa palavra e hoje nós estaremos lendo um pouco a respeito disso, para a glória de Deus, tá bom? Vamos falar com o nosso Pai, glória a Jesus, vamos falar com Ele. Paizinho, nós queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos dar força para poder estarmos de pé. Obrigada porque é o Senhor quem renova nossas forças, Pai. Obrigada pelos teus anjos que batalham contra o mal que nos oprime, que nos aflige, Deus. Muito obrigado, Senhor. Rendemos graças a Ti, Pai, porque nós entendemos que é o Senhor quem nos mantém de pé. Te rendemos graça pela nossa saúde, Pai. Rendemos graça, Senhor, pelas provações que tem nos trazido até aqui, Pai, para que nós nos acheguemos mais a Ti, Senhor, e que saiamos, Pai, dessas tribulações, dessas provações, aprovados por Ti, mais perseverantes, mais confiantes, Pai, do que antes, Deus. Ô Espírito Santo, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pela Tua palavra que nos instrui todos os dias, Pai. Muito obrigado, Senhor. Colocamos diante de Ti as nossas famílias, colocamos diante de Ti cada pessoa que está inscrita neste lugar, Senhor. Te colocamos também diante de Ti aquelas que não estão inscritas, Senhor, aquelas que ainda virão, aquelas que nunca virão aqui para se inscrever. Colocamos elas diante de Ti, colocamos o mundo, Deus, em Tuas mãos, Pai. E intercedemos, Senhor, por todas as pessoas que nesse momento estão aflitos, que estão numa sala de hospital, que estão na UTI, aqueles que perderam seu ente querido nesse dia, Pai. Colocamos tudo isso diante de Ti, Senhor. Colocamos ainda os casais, Pai, a união dos casais, as mães com seus filhos, Pai. Deus querido, Deus amado, te pedimos uma medida de graça, Senhor, para cada um dos Teus filhos, Pai, para que nós possamos amar sem reserva, Pai, e que cada um de nós possamos aprender, Senhor, a amar como Teu Filho Jesus nos amou, Pai. Nos ensina, Senhor, a nos comportarmos como o Senhor Jesus nos ensinou, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pelo Teu zelo, pelo Teu constante amor por nós, Pai. Colocamos isso diante de Ti, Senhor, e Te rendemos graça pelo Teu cuidado, Senhor, com cada um de nós, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado, Senhor. Muito obrigado, Paizinho querido. Dai-nos a graça de entender a Tua palavra, aquilo que a Tua palavra vai falar para nós nesse dia. Em o nome de Jesus. Amém. Falamos para Ti que nós Te amamos. Eu Te amo, Deus. Eu Te amo, Senhor. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu Te amo, Jesus. Nós Te amamos. Obrigada por essa pessoa que está neste lugar, Senhor, ouvindo e vendo esse vídeo, Pai. Abençoa ela, Pai, em todas as áreas da sua vida. Em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que presença gostosa. Que presença de Deus maravilhosa. Aleluia. É muito bom falar com nosso Pai.
Glória e honra seja dado a Ele. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa. Aleluia. Aleluia. Jesus. Vamos lá, Mateus, olha. Aleluia. A presença de Deus, ela embriaga. Não é Mateus, é Lucas. O que é que eu estou falando de Mateus? É Lucas 24. Glória a Jesus, a partir do 14. E como eu já disse, né, fala a respeito daqueles 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, né, e eles estão indo no caminho de Emaús. Versículo 14 do 24 diz assim: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, exatamente da crucificação de Cristo, de terem prendido Jesus e terem crucificado e tudo aquilo que faz parte da crucificação de Cristo. Era isso que eles iam conversando. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Aleluia. Essa parte, aonde esse versículo ele fala que os olhos daqueles discípulos estavam fechados para que não os conhecessem, não os reconhecessem quem era o Cristo, né? Hoje a gente pode ver nos nossos dias da mesma forma. Infelizmente, há uma maneira de falar do Evangelho, de anunciar o Evangelho, que já não é como Cristo nos ensinou. E é divulgado um Evangelho onde Cristo não está no centro. O que está no centro é receber coisas, é ter coisas, é fazer coisas para receber coisas, como se o reino dos céus fosse de barganha, fosse de troca, como se o reino dos céus fosse como o reino dos homens. Me dê isso que eu te dou aquilo. Então, aqui fala que os olhos deles estavam fechados para que não reconhecesse Cristo, não conhecessem a Ele. E hoje, se a gente for observar, é como se também alguns, mesmo daqueles que se dizem ser cristão, não conhecessem Cristo verdadeiramente, por não se permitirem, aleluia, porque Ele está aí palpável para qualquer pessoa sentir a presença dEle, ter intimidade com Ele, mas na maioria das vezes as pessoas elas estão querendo coisas, estão buscando coisas, né? Estão buscando ganhar algo, receber algo, aleluia, e não buscando Cristo verdadeiramente. E isso nos faz espiritualmente ter os olhos vendados para o que de fato é, aleluia, a vida cristã, o andar com Cristo, aleluia, porque se eu entendo o que é a vida cristã, o que é andar com Cristo, logo eu não estarei preocupada em ter coisas, em receber coisas, ou de querer barganhar com Ele. Não se barganha com Deus, aleluia. Não é o que eu faço para Ele que vai me dar algo, aleluia. Quantos que pensam que tem que pedir a Deus para Deus dar? Como se Deus fosse homem. Muitos pensam que tem que orar lembrando a Deus o que é que Deus tem que fazer. Aleluia. Como se ele fosse homem.
como se ele fosse menino. Aleluia. Mas o Pai não é menino. Ele não precisa se lembrar porque ele nunca esquece. Aleluia. O que fazemos nós para merecer o que ele faz por nós? Forte isso aqui que saiu. O que é que eu e você fazemos para merecer o que Deus faz por nós? O que ele faz por nós não é por merecimento, mas é pela graça dele, é pela misericórdia dele, é pelo amor dele, é pelo extremo zelo dele. Ele não precisa ser lembrado. E tem muita gente andando com a Bíblia na mão, aleluia, mas com a visão distorcida ou quem sabe até tampada, como estavam esses dois aqui. E vamos lá continuar. Aleluia, Jesus. E ele lhes disse, Jesus perguntou para os dois, que palavras são essas que caminhando tocais entre vós? E por que estáis tristes? O próprio Jesus perguntou para eles. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele, Jesus, lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as quais dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Observa, aleluia, não dá para ler todo o texto, mas veja que eles estavam, como o versículo 16 diz, né? Eles estavam com os olhos fechados, para não entender, não reconhecer que ali era o Cristo. Mas eles tinham fé, aleluia, eles estavam professando que tinham fé que Jesus Cristo fosse o Salvador, aleluia. Só que eles não estavam reconhecendo, glória a Jesus, porque na maioria das vezes nós queremos crer só naquilo que vê, naquilo que vemos, aleluia, mas o Pai nos chama, aleluia, o Pai nos chamou, nos escolheu para a gente andar por fé, andar crendo, aleluia, naquilo que o Pai falou. E o interessante é que eles tinham a palavra escrita por outros profetas, como Isaías, que era preciso que Jesus passasse por tudo aquilo, que Jesus viesse a padecer, aleluia, para que ele viesse a morrer, padecer e morrer para vir a ressuscitar. Aleluia, glória a Jesus. E é como se nada disso fosse sabido. É como hoje a palavra de Deus, ela é liberada, ela é falada, ela é pregada de uma ponta a outra. Como eu já disse, há momentos, há lugares onde a verdadeira palavra, ela não é pregada da forma que de fato é, mas mesmo assim, hoje nós temos acesso à palavra de Deus e há muita gente com os olhos espirituais vendados,
crendo naquilo que Deus não está dizendo, crendo naquilo que a palavra não está dizendo. E quando se levanta alguém para poder falar a verdadeira palavra, como foi Jesus, é desacreditado. E aí, por isso, muitos são enrolados. Aleluia! Glória a Deus! E acabam muitos até endividados, querendo ter aquilo que ainda não está no tempo para ter, ou que Deus nunca esteve a dizer que iria dar. Ah, venha, dê tanto que você vai ganhar tanto. Faça a campanha de tanto para você ganhar isso ou aquilo. Aleluia, para você ter de volta aquilo que você perdeu. E é um monte de palavras persuasivas de sabedoria humana e nunca de sabedorias que veio de Deus, queridos, para poder tapar os olhos da sociedade, tapar os olhos do povo, para não vir conhecer Deus verdadeiramente. Mas assim como essa palavra que aqui é lida, né? Foi lida. E como eu disse, não dá para poder ler todo o texto, mas no texto final, eles veem Jesus partindo o pão e aí percebem, aí é que eles vão perceber que ali era Jesus, que foi Jesus que esteve caminhando com eles lado a lado. E eu lembro de, há poucos dias atrás, o Senhor disse, há uns meses atrás, o Senhor disse que Ele está sempre do nosso lado, esperando ser solicitado, mas que na maioria das vezes Ele é ignorado. Aleluia. Nós o ignoramos. Aí você pode dizer, quando que eu ignoro Deus? Quando procuramos, ao invés de ir em Deus para saber o que fazer, a gente prefere procurar pessoas. Ao invés da gente perguntar para Deus, a gente prefere resolver as coisas com nossa própria sabedoria, com nosso próprio entendimento. Então, ignoramos o Senhor. Assim como esses que tinham seus olhos fechados, e chegou o momento, lá no 31 fala, que abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. Só que ele desapareceu. Aleluia, Jesus saiu de diante da face deles. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras? Não perceberam que Jesus estava ali. Aleluia, que nós também não venhamos passar por isso, de deixar para perceber que o Senhor está do nosso lado, depois que Ele nos virar as costas, depois que o Filho vir, aleluia, e infelizmente tivermos que ouvir, eu não vos conheço. Não podemos chegar naquele dia e dizer, eu não ouvi pregar a palavra de Deus. Não teve ninguém para falar a verdadeira palavra de Deus. Bem sabemos que existem comichões e muitos comichões em cima da face da terra. Mas a palavra de Deus, ela está acessível para todos nós e que seja abertos nossos olhos espirituais. Porque muitas das vezes queremos entender as coisas espirituais com a mente humana. E com a mente humana você vai julgar, aleluia? Você vai julgar e não vai chegar à verdade que é a palavra de Deus. Porque com a nossa mente humana a gente quer entender as coisas, quer deduzir as coisas. E o porquê disso? E o porquê daquilo? E por que que é assim? E por que que é assim? Aleluia, mas que nós tenhamos uma mente espiritual, uma mente em Cristo, um espírito fortalecido para poder ver e discernir
aquilo que vem de Deus e o que não. E para isso nós temos que estar alicerçado dentro da palavra de Deus, vivendo a palavra, em comunhão com Deus, falando com o Pai, é falando, não é pedindo, não é dando ordem. Ele não é homem para receber ordem. Aleluia. Quem somos nós para ensinar algo para ele? Que os nossos olhos venham ser abertos. Aleluia. E que conosco não seja feito assim como foi para esses discípulos, que quando eles abriram os olhos para saber quem esteve com eles, Jesus já não estava mais diante deles. Aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor me trouxe aqui para poder estar falando e ficar um alerta. Ficar um alerta. Porque esses homens, eles estavam em Jerusalém, eles sabiam tudo o que estava acontecendo, sabiam também, segundo os profetas, Isaías, segundo o profeta Isaías, que Cristo teria que padecer, teria que morrer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. Eles já sabiam que as mulheres tinham ido até o sepulcro, que o corpo não estava mais lá, mas a fé ainda estava oscilante, né? Ainda estavam duvidando, porque queriam entender com a mente humana, mas que a nossa mente ela esteja mortificada em Cristo, para que quando o Senhor falar, a gente venha acreditar e poder desfrutar naquilo que Ele tem nos alertado. Andemos pela palavra de Deus, acreditemos naquilo que Ele tem nos falado, para que a gente não tome a direção errada, não venha se precipitar. E assim como esses discípulos, muitos de nós, eu mesma já estive nessa posição de estar vivendo uma vida achando que eu estava só, mas na verdade Ele estava do meu lado. Ele está do meu lado, assim como também Ele está do seu lado, mesmo seja lá em qual for a situação que você está enfrentando, você não está enfrentando isso só. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os anjos de Deus estão ao seu redor. Deus está ao seu redor. Ele jamais deixaria um filho só. Aleluia. Jamais. Deus está do seu lado. Glória a Deus, confie nisso que eu estou falando. Deus está ao teu lado, independente da situação que você está enfrentando. Deus está do teu lado. Os anjos do Senhor, eles estão acampados ao teu redor para te livrar, para te guardar. Glória a Deus. E há um momento certo para o Senhor vir ao nosso socorro. E enquanto isso não acontece, vamos aprender qual é a lição que está sendo passada na situação que nós estamos enfrentando no momento. Amém? Glória a Deus. Não deixemos de falar com o nosso Pai. Não deixemos de ser gratos a Ele por tudo que Ele faz. Amém? Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Não esqueça que a mão do Todo-Poderoso, Ele está sobre a minha e sobre a sua vida. Ele está sobre, a mão dEle está sobre nossas vidas, para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. Ele é o nosso Pai. Amém? Até a próxima, se assim Ele nos permitir.